Quem é que prepara hoje quem decide em saúde em Portugal? Que tipo de preparação é que tem? E estamos a fazê-lo bem? Se essa série nos ensina alguma coisa é que há de sempre haver um Darth Vader e uma Estrela da Morte, e nós temos sempre que ser os encarregados de levar a libertação e a luz onde ela é necessária. E lá levaremos a luz do conhecimento, neste caso. Como é que tu vês o redesenhar dos mecanismos de acesso aos sistemas de saúde de forma a garantir equidade e sustentabilidade? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Hoje o nosso convidado é o professor Francisco Rocha Gonçalves, é economista, doutorado em gestão, professor auxiliar na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, onde leciona nas áreas de Economia da Saúde, avaliação de tecnologias em saúde e políticas públicas. Com uma sólida experiência no setor hospitalar, foi vogal do Conselho de Administração do IPO do Porto e, mais recentemente, integrou as direções da Luz Saúde e do Hospital Beatriz Ângelo em funções de planeamento estratégico, compliance e acesso ao mercado. Atualmente é diretor de acesso ao mercado e relações externas da Sanofi Portugal, onde lidera equipas na área de avaliação de tecnologias de saúde, relações institucionais e políticas públicas. É investigador do Rise Health. O seu nome está ligado a múltiplos projetos de investigação aplicada, com impacto direto na organização hospitalar, como o Outcomes Research Lab, no IPO, focados em modelos de financiamento baseados em valor e na utilização de dados reais. E depois assim de tantos modelos, métricas e reformas, sentes que estás mais próximo do lado luminoso da força da gestão em saúde, ou ainda há demasiados Darth Vaders nos corredores das instituições? Obrigado, boa tarde a todos e obrigado pela pergunta. Se essa série nos ensina alguma coisa é que há de sempre haver um Darth Vader e uma Estrela da Morte, e nós temos sempre que ser os encarregados de levar a libertação e a luz onde ela é necessária. E lá levaremos a luz do conhecimento, neste caso. As instituições de saúde são essencialmente as pessoas que as compõem. E não é só no seu orçamento, em que tipicamente 60% a 70% de um orçamento são pessoas, recursos humanos, como dizem, mas enfim, pessoas, porque somos todos muito diferentes. E portanto, enquanto houver pessoas, vai sempre haver processos que, por mais estandardizados que sejam, planos que, por mais brilhantes que sejam, têm de ser implementados através dessas pessoas e, portanto, com tudo para correr melhor do que planeado e também com tudo para correr um bocadinho pior do que planeado. Portanto, a tarefa da gestão da saúde é uma tarefa nunca concluída e é uma tarefa coletiva. Uma das áreas a que te tens dedicado mais nos últimos tempos é o Value-Based Healthcare. Já tive a oportunidade de te ouvir falar sobre isto muitas vezes, mas gostava que nos explicasses um bocadinho melhor o que são os cuidados de saúde baseados no valor e em que é que isto consiste? Consiste em dar consequência a uma afirmação muito simples, que é: para que é que servem os cuidados de saúde? Os cuidados de saúde servem para melhorar os resultados às pessoas que nos aparecem à frente, seja à frente do médico, do técnico, do enfermeiro, do farmacêutico ou do gestor, as 3.000 pessoas que por dia entram num hospital. Bom, se eu quero, de maneira consequente, sustentada, porque será durante muitos anos, melhorar os resultados que o sistema oferece a estas pessoas, é preciso fazer um conjunto de coisas. Nós resumimos isto a: vamos melhorar os resultados que são os resultados clínicos, vamos também melhorar os resultados na percepção dessas pessoas, seja porque defendemos o envolvimento dos doentes, seja porque eles são parceiros no seu processo de cura, por exemplo, ou na prevenção, o que seja, e também, muito importante, porque queremos manter os custos sob controle. Como queremos fazer pelo menos estas três coisas ao mesmo tempo, entregar resultados clínicos, manter as pessoas alinhadas com os processos, primeiro de educação, prevenção, depois de tratamento que temos para elas, e depois, por fim, vamos querer ter os custos controlados, arranjamos aqui um enquadramento, aparece um enquadramento a determinada altura, a que se chama gestão baseada em valor. No fundo, se conseguirmos fazer estas três coisas, potenciar estes resultados, mantendo a toxicidade financeira, enfim, a necessidade de investimento financeiro que o sistema tem sob controle, estamos a criar valor. Portanto, o criar valor não é poupar por poupar, não é esconder para não gastar, é gastar bem o dinheiro que há. O dinheiro que há, o tempo que há disponível das pessoas, os recursos que há em matéria de capacidade física, de camas, de equipamento. Se conseguirmos otimizar esta equação, criamos valor.
Cuidados baseados em valor quer dizer isto, querer otimizar esta equação. Outra forma de o dizer, também muito interessante, até pelo sítio onde estamos, e que está, enfim, isto é um podcast, vai ser essencialmente ouvido, mas para quem tiver a oportunidade de ver a gravação, atrás de mim está uma tapeçaria do mestre Guilherme Camarinha. Eu esta nunca a comentei, mas uma outra muito parecida que está no Hospital de Viana do Castelo, comento-a por vezes nas aulas. Gestão baseada em valor é dar consequência àquilo que ali está, que é o doente ao centro e uma equipa multidisciplinar à volta dele. E aquela tapeçaria ali atrás tem isso, e a de Viana do Castelo também tem isso. Um doente ao centro e uma equipa multidisciplinar à volta. Sempre dissemos que as coisas tinham de ser assim, e que a saúde tinha de ser humanizada e que tinha que haver eficiência. Mas, se quisermos, um conjunto de autores norte-americanos, em 2006, um livro muito conhecido de Michael Porter, sistematizou um conjunto de princípios que depois outros autores, onde eu tentei modestamente dar um contributo, vieram transformar isto quase em guia prático de como fazer. E foi este como fazer, através de um conjunto de etapas essenciais, que de 2006 para cá, pelo menos, tem sido aplicado na prática. E depois, claro, quem tem gosto pela atividade académica também investiga. Por um lado, para credibilizar aquilo que está a fazer, para saber que estamos aí no bom sentido, e porque eu acho que é a maneira certa de disseminar o conhecimento à volta disto. E só para melhor compreensão de quem nos ouve, gerir baseado em valor são essencialmente 4 pilares, significa também coisas de que toda a gente já falou, mas agora de forma mais organizada. Significa integrar cuidados, vai significar medir obsessivamente custos e outcomes, porque não são medidos atualmente, nem obsessiva nem minimamente. Significa também aproveitar tudo aquilo que for as vantagens da transformação digital. E por fim significa transformar isto em contratos que incentivem as pessoas e as empresas a ter comportamentos em direção aos outcomes que interessam aos doentes. Por exemplo, afastar as pessoas de modelos fee-for-service em que convinha multiplicar o número de consultas sem benefício para o doente ou para o sistema, mas apenas porque o incentivo estava lá para dar consultas. E quando ouvimos um hospital dizer: temos muita atividade, fazemos 200 mil cirurgias, 200 mil consultas nas urgências por ano. Não sei se 200 mil é muitas ou é poucas, pois depende de quem mora à volta, depende do risco daquela população, depende do tipo de resposta que tem noutras estruturas. Portanto, o ter 200 mil urgências num hospital não quer dizer nada. Eu não sei se é muito, se é pouco, se é bom, se é mau, se está certo, se está errado. E quando a maioria dos indicadores de saúde de que dispomos são estes indicadores de processo, de quantidades. Por exemplo, um hospital faz 15 mil cirurgias, 10 mil das quais são de ambulatório. Isso é muito ou é pouco? A partida é bom, mas eu não sei a que foram, não sei quantas pessoas ficaram por tratar, não sei quais foram os tempos e, sobretudo, não sei quantas daquelas foram reoperadas por complicações. Portanto, todos estes indicadores de qualidade vão ter de ser recolhidos e vão ter de ser introduzidos na gestão. E depois, para desenhar os contratos que vão remunerar as pessoas. Sucede que, e a ideia de aproveitar este princípio e as ferramentas de que já dispunhamos aparece quando tenho a responsabilidade de gerir um centro hospitalar. E de repente é constatação óbvia que estes números, estes valores, estes conceitos já existem todos nos processos clínicos. Seja na altura ainda, em 2011, em processo clínico escrito, seja depois em processo clínico eletrónico. Com certeza em texto livre, com campos poucos estruturados e tudo mais, mas isto já lá estava tudo. Já lá estava quando o doente teve o diagnóstico, já lá estava se morreu ou não morreu, já lá estava as complicações que teve do tratamento. Mas depois o software do bloco operatório, onde estavam algumas intercorrências da cirurgia, não falava com o processo geral e essa informação não passava. As reações adversas ao medicamento, depois estavam noutro sistema qualquer que também não passava para o sistema principal. Mas o princípio mais importante, antes de chamar empresas informáticas que liguem isto tudo sem saber em que direção, era percebermos que os dados de que precisamos para gerir com base em valor, ou seja, com base em resultados que interessam, e perceber, por exemplo, quais são os drivers mais importantes dos nossos custos, já lá estavam todas nos hospitais. E por isso, gerir com base em valor é essencialmente reorganizar a forma como prestamos os cuidados. Esta reorganização, para ser simplificada, para gerar aprendizagem, acumular experiência, é uma reorganização baseada em áreas terapêuticas ou baseadas em patologias, em percursos horizontais do doente.
a forma integrada, com certeza, a doença aguda que se trata com intervenções mais sucintas no tempo. Mas há a doença crónica e é essencialmente essa que ocupa os profissionais de saúde e os recursos e, portanto, há de haver um percurso, uma forma correta de integrar a insuficiência cardíaca no Serviço Nacional de Saúde e de fazer o seu acompanhamento. Quem diz no serviço diz aqui, numa ULS. Há de haver uma forma de acompanhar cancro de pulmão, há de haver uma forma de acompanhar a gravidez e parto, com mais ou menos integração para os cuidados primários e para os privados. E são esses percursos horizontais que vão ter o contributo de várias especialidades médicas, de enfermeiros, nutricionistas, assistentes sociais. E parece que eu estou a descrever guidelines clínicos, mas se eu disser que agora ainda temos que pôr a camada administrativa em cima disto tudo, porque o médico pode seguir as melhores guidelines, mas se para controlar a doença tem que pedir um TAC e depois vai ficar 3 semanas à espera do TAC, são 3 semanas até o doente poder iniciar o tratamento, por exemplo, ou poder tomar uma decisão. E, portanto, provavelmente temos que também ter aqui uma direção do ponto de vista de gestão, com níveis de serviço com quem nos presta o trabalho na área da imagem e garantir que o TAC em 3 dias está lido e está deste lado, para o médico poder decidir se o doente interrompe ou não interrompe, ou a doença está a progredir ou não está, ou pode começar ou não pode começar a terapêutica. Com isto garantimos que o doente, desde o diagnóstico até ao início do tratamento, está dentro dos 20 dias, 30 dias, o que for, que queremos que seja, e não estamos aqui artificialmente a adiar o início ou continuação de tratamentos, porque o médico fez tudo bem, o farmacêutico, cada um fez tudo bem no seu selo, mas o passar a informação de um momento para o outro demorou mais do que o necessário. Um exemplo muito simples de mostrar como é que gerir baseado em valor, por vezes não tem nada a ver com a guideline clínica, não tem nada a ver, aliás, porque essa parte normalmente é no âmbito da equipa disciplinar deixada a cargo dos profissionais de saúde. Digam-nos qual é a melhor forma de governar insuficiência cardíaca e depois eu, gestor, vou por cima e farei contratos com as empresas farmacêuticas, com as empresas de imagem, com as empresas de análises e vou garantir que vocês têm a vossa informação dentro dos tempos que precisam para decidir para os nossos doentes. Não, o trabalho do gestor essencialmente este é gerir o contexto no qual depois os clínicos, que são a primeira linha perante o doente, trabalham, e eu tenho que fazer um contexto onde, certo, os recursos sejam usados de forma muito eficiente, mas a grande ansiedade do doente, que geralmente é a questão do tempo, esteja bem resolvida, é também a vossa porque querem os resultados, e depois eu tenho também a capacidade de vos ajudar na monitorização. Porque o médico individualmente consegue controlar o seu doente, mas vai beneficiar ter uma perspectiva do conjunto. Ou seja, eu sigo alguns doentes com cancro do pulmão, vou querer saber como é que se faz nos restantes colegas, como é que se faz no país, como é que se faz na Europa. Posso depender dos meus ambientes e da minha vontade individual de me relacionar com eles e saber. Posso também ter o hospital por mim a querer colecionar dados, a querer fazer boas bases de dados que me permitam depois tirar melhores conclusões. Porque se calhar os meus 30 doentes são insuficientes para concluir de determinadas comparações, mas os 300 doentes do hospital se calhar já permitem tirar conclusões. Portanto, uma vez mais, para eu não estar dependente do voluntarismo individual, que é muito, da ética e do profissionalismo, que também são muitos, mas dar um contexto organizacional capaz aos profissionais de forma a que eles tenham a informação que precisam de forma mais rápida, aí é que entra a tal transformação digital e a tal integração interna, não é? Aliás, uma última nota só para dizer, quando se fala em integração de cuidados, e lá vem o LS e os cuidados primários e o hospital, a primeira integração é dentro do próprio hospital. Os serviços que não falam, ou o doente que faz a integração de cuidados porque leva o papel debaixo do braço de um serviço para o outro, a primeira integração é feita dentro da própria casa. E essa integração por vezes leva há necessidade de deslocar fisicamente serviços, há necessidade de deitar abaixo de paredes, aliás, aproveitando às vezes até oportunidades, momentos de financiamento excepcional, etc., para reconfigurar totalmente áreas onde cuidados ambulatórios são feitos ou áreas onde patologias são tratadas de forma integrada, para garantir que os doentes não só têm uma experiência mais simpática num hospital deste tamanho, mas sobretudo os colegas também estão mais concentrados e mais dedicados. Muitas vezes quando se pensa na gestão em saúde, começa-se logo a pensar apenas em métricas, quando aquilo que no fundo tu estás a falar é de otimização de processos, sobretudo, não é? E eu perguntava-te aqui uma coisa, que era, quando nós pensamos nessa otimização dos processos, de que forma é que nós podemos, lá está, garantir, e quando pensamos sobretudo com a integração
no papel que a tecnologia pode ter na otimização desses processos. De que forma é que nós podemos garantir que a adoção das novas soluções é guiada lá está, pelos resultados em saúde e não apenas por navegar o hype tecnológico? Como é que nós podemos assegurar isso? Muito bem. Essa pergunta é muito importante porque as novas tecnologias, e sendo nós os três nesta sala e a maioria das pessoas que nos ouve, adepto da integração de tecnologia, as tecnologias já estabelecidas e as antigas são boas, funcionam. Portanto, por vezes não têm que ser substituídas. Há vários momentos formais que o sistema já tem de avaliação de tecnologias. O melhor caso para isto agora pode ser a avaliação que o Infarmed faz de medicamentos, mas também de dispositivos e não só o Infarmed, a EMA, outras instituições. A avaliação futura, o atual já, de software na área da saúde. Portanto, todos esses momentos de avaliação são importantes para garantir resultados, para garantir fiabilidade. No caso dos medicamentos, inclusive, no caso de software, depois o processo de preço aparece de outra maneira, mas no caso dos medicamentos é inclusive para definir um preço máximo a que aquilo vai estar disponível no mercado, pelo menos no mercado público. E isso é importante para dosear o nível de crescimento da despesa em saúde. Eu já vou à questão da tecnologia, mas só queria introduzir esta agora. É que das várias fontes possíveis de crescimento da despesa de saúde para o futuro, há umas que são naturais e que não vamos inverter até porque não queremos, é a população que envelhece, etc. E, portanto, isso é virtuoso, o chegarmos cada vez mais longe. Claro que para lá chegarmos vamos precisar de mais cuidados, mas a tecnologia que entra, garantirmos que entra com um preço ou com um custo alinhado com os resultados que traz. Pronto. E para aqui chegarmos a termos a certeza que a tecnologia entra a um preço e a um custo alinhado com os resultados e também com a nossa própria capacidade para pagar, que não é infinita, vamos ter que avaliar. E aqui já me cito na questão que colocas. Como é que se avalia? Da forma mais clássica possível, reportando-nos aos resultados e ao contributo que um medicamento, um dispositivo, uma alteração da forma de tratar ou diagnosticar traga para os doentes. Traz mais anos de vida, traz menos toxicidade, traz poupanças de custo mais à frente, traz a capacidade de devolver a pessoa ao mercado de trabalho mais depressa. Todas essas fontes de valor são importantes, mas são elas que têm de ser, por um lado, levantadas, com metodologia apropriada, junto de fontes credíveis, para pormos num lado da balança, que é aquilo que aquela tecnologia traz. Trabalhar com os profissionais de saúde para percebermos a fase certa do processo de usar aquela tecnologia. Ela pode trazer grandes resultados, mas pode não ser uma primeira linha, pode ser uma segunda, uma terceira, uma quarta. Não é só por ser mais cara que vai para quartas linhas. É porque a tecnologia que existe hoje estabelecida pode estar a funcionar, e se resulta bem, também não há motivo para introduzirmos algo mais caro e podemos guardar isso para uma fase posterior, ou para doentes com maior carência, maior necessidade. E, portanto, as decisões de tecnologia obedecem igualzinho aos ensaios clínicos. É como se estivéssemos na vida real a fazer ensaios clínicos, a um mecanismo de observação, recolha sistemática de resultados e depois conclusões. Quer dizer, há aqui um conjunto enorme de métricas e de dados que têm que ser recolhidos para poder, de facto, tomar este tipo de decisões. Até me falaste há bocadinho da questão da comparação das 200 mil episódios de urgência, ou seja, o que for. Depende imenso do contexto, o que significa que tem que haver uma integração grande de outros dados, locais, nacionais, inclusivamente, o que implica que quem analisa, quem olha para estes dados, quem decide sobre estes dados, também tem que ter uma formação muito específica, muito adequada a esta situação. Quem é que prepara hoje quem decide em saúde em Portugal? Que tipo de preparação é que tem? E estamos a fazê-lo bem, na tua opinião? Muito bem. Impactos para o nosso... Eu tenho orgulho, junto convosco, não é? De achar que o fazemos bem, progressivamente
bem e cada vez melhor aqui na Faculdade de Medicina, ou seja, querendo trazer perspectivas cada vez mais alargadas, mais para além das fronteiras técnicas tradicionais das Life Sciences, para os currícula dos alunos de Medicina e porque é o curso que aqui se dá, e agora também a nova licenciatura em Dados e Inovação, mas penso que isso obviamente deve chegar aos programas de toda a área da saúde. Por aquilo que dizias, é uma questão de princípio, aquilo que afeta a saúde das pessoas, porventura, não tem origem no setor da saúde, e estou a olhar para o Tiago Jacinto, estou a pensar doenças respiratórias, a saúde paga a conta da poluição, paga a conta de comportamentos, ou seja, é porque trabalham em ambientes poluídos, seja pelo que for, que depois venha ao sistema e vão precisar, seja de consultas, seja de testes, seja até de medicamentos que podem ir aos biológicos, ou os mais simples, ou o oxigênio, ou o que for, e portanto, essa integração com o sistema que nos rodeia é importante para ganharmos essa perspectiva, mas também para ganharmos a adesão das pessoas que aí estão. Ou seja, não importará nada a consciências mais leves que a saúde continua a pagar os custos da poluição, logo que os lucros fiquem do outro lado. Ora, isto está errado, não é? Temos de ter a capacidade de chegar aos outros setores, nomeadamente aos setores da economia e aos setores da educação, onde podemos fazer uma grande diferença para os cuidados de saúde, seja prevenindo a entrada de doenças, seja depois valorizando a nossa atividade, para os pôr não contra nós, a dizer agora queremos que vocês paguem parte do preço, porque isso não vai acontecer nunca, mas sobretudo pô-los do lado da solução, ou seja, têm que trabalhar connosco, senão isto vai-vos entrar pela porta dentro, mais dia menos dia, sobretudo à parte da economia e à parte do trabalho. É muito difícil ver o mundo numa perspectiva tão alargada, que consigam dar 2, 3, 4, 5 exemplos ou frases sobre a centralidade do setor da saúde nas sociedades, mas a verdade é que não há nenhuma sociedade desenvolvida que tenha um mau setor da saúde. Pode haver maiores ou menores assimetrias em alguns países, mas, enfim, os grandes extremos são de saúde bem desenvolvida é um país desenvolvido e isto é uma dinâmica que se alimenta ela própria, e do outro lado a mesma coisa. Por isso, trazer a economia, trazer a educação para a saúde é fundamental, porque vamos ter que fazer muito mais investimento na área da saúde, na questão da investigação e desenvolvimento, na questão de verbas para apoiar a continuidade de cuidados, verbas para a educação, mas sobretudo para reorganizar os cuidados de outra maneira, porque as pessoas não vão poder continuar de futuro a ser tratadas em hospitais, em internamentos, como são hoje. E, portanto, vão ser tratadas no local de trabalho, vão ser tratadas em casa, vão ser tratadas ao mesmo tempo que trabalham, e nós vamos ter que ter as empresas do nosso lado e vamos ter que ter o poder político do nosso lado para perceber que o financiamento da saúde também tem que mudar. E será que as pessoas estão preparadas, por exemplo, para decisões que possam demorar, se calhar até arrisco dizer décadas, a ter algum tipo de efeito? Porque não sei se às vezes na economia nós temos muita noção de haver um tipo de decisões e de esperar resultados rapidamente. E então, se estivermos a falar em decisões políticas, será certamente esse sempre quase o esperado. Mas aqui podemos estar a falar de decisões e de mudança de comportamentos que possam demorar décadas até termos os outcomes que queremos. Será que estamos preparados para isso? Certo. Essa é uma das grandes vantagens de termos um Serviço Nacional de Saúde e até um Serviço Nacional. Hoje em dia os serviços mais bismarckianos ou beverigianos estão em convergência, mas os traços beverigianos do nosso, que são o essencial, até será essa a grande vantagem, ou seja, a certeza de que o Serviço Nacional de Saúde, aqui por 10 anos, 20 anos, 30 anos, ainda cá estará. Portanto, esse de certeza vai beneficiar dos investimentos que fizer hoje. Se eu fosse um grupo privado de saúde, também poderia fazer esse tipo de investimentos, mas de forma mais limitada, porque não sei se daqui por 20 ou 30 anos já não fui comprado, já não fui desmantelado, já não houve qualquer coisa. Do mesmo modo, uma seguradora. Aliás, eles costumam alegar isso para não ter outro tipo de coberturas e a perspectiva de não conseguem saber o que é que a pessoa daqui por 10 ou 20 anos ou 30 anos está a fazer, no caso das seguradoras, se ainda está a pagar os prémios e as subscrições que mereça então
haver aqui algum trabalho, porque as seguradoras também, se pudessem prevenir, gostariam de prevenir para não ter que tratar e ficar, mas não tenho a certeza se o cliente daqui por 10 ou 20 ou 30 anos ainda vai estar com eles e, portanto, pode não lhes compensar. Mas ao Serviço Nacional de Saúde compensa de certeza. E as seguradoras vão de arranjar também uma forma de mutualizar isso, sobretudo quando tiverem uma presença mais relevante ainda na comparticipação ou no pagamento de cuidados, sobretudo dos cuidados mais caros. Mas neste momento é ao SNS que cabe a maior responsabilidade e eu diria também a maior recompensa nessa matéria, porque sabemos que a prevenção multiplica, e os números vêm da literatura, por 10, por 20 ou por 30, isto é tudo muito vago nas avaliações, mas os números são estes, 10, 20 ou 30, estejamos a falar de uma vacina, estejamos a falar de uma campanha de prevenção, e estes benefícios o SNS vai ficar com eles. Portanto, eu penso que sim, não fazemos, os números também são internacionais, não gastamos os 3% que devíamos gastar em prevenção e que podíamos perfeitamente gastar, porque são 3% que aqui por uns anos, 3 vezes 10, 30, serão 30, não é? E portanto compensa. Francisco, mencionaste agora que falaste sobre o SNS e ao ouvir-te há duas linhas, digamos assim, que me parece que estão subjacentes ao discurso, que é a necessidade de uma integração, quer interprofissional, quer também de uma integração intersetorial, mas agora eu colocava-te uma questão a propósito do SNS, que é num cenário em que nós ainda temos uma grande fragmentação entre aquilo que é o setor público, privado e social de saúde, como é que tu vês o redesenhar dos mecanismos de acesso aos sistemas de saúde de forma a garantir equidade e sustentabilidade? Certo. Vai haver, falar de duas coisas para tentar cobrir aqui essa questão, que é, em primeiro lugar, vamos falar de oferta e de carteira de serviços. No segundo lugar, vamos falar de concorrer por recursos, nomeadamente pelo recurso humano, onde em algumas especialidades, regiões, cidades, etc., pode haver uma concorrência que não ajuda. Em primeiro lugar, a respeito das carteiras de serviço. Público, privado, social. Devo dizer, e é uma opinião muito pessoal, essa não... na literatura, há literatura para todos os gostos, sobre se é melhor o público ou o privado, etc. Não é? Para mim não interessa. Quem é o acionista e o dono dos hospitais interessa muito pouco. Temos excelentes exemplos no privado e no público e temos maus exemplos no privado e maus exemplos no público. Portanto, para mim a natureza acionista não é o mais importante. O importante é sobretudo garantir que as pessoas têm cobertura dentro daquilo que é a sua seguradora. Se a minha apólice é do Serviço Nacional de Saúde, a minha cobertura será necessariamente no SNS e aí vou querer ter uma solução entre os cuidados primários e os hospitais que existem. Se tiver uma ADSE, pois vou pensar outro tipo de cobertura. Se tiver as duas ao mesmo tempo e ainda mais um seguro, mais possibilidades tenho do ponto de vista de carteira de serviços para me servir. Mas se eu for um destes, por exemplo, até tem 3 seguros, a ADSE por um lado, um seguro privado por outro e o Serviço Nacional de Saúde por outro, eu vou ver que há uma sobreposição enorme entre as carteiras. Há áreas que são completamente a descoberto e apenas com seja cuidados oncológicos mais diferenciados, estão eventualmente são mais fáceis de encontrar no setor público. Se calhar uma consulta de uma especialidade médica, a dermatologia tal, eu encontro mais depressa no privado do que vou encontrar no setor público. Ora, esta disfunção da carteira de serviços não pode existir, porque para economista, e aquilo que eu digo aos alunos, até para eles decorarem bem, são os 3 Ezinhos, isto tem de ter equidade, tem de ter eficiência, tem de ter efetividade. E isto começa logo por não ter equidade, o facto de eu ter soluções de um lado e depois não estar completamente a descoberto do outro. A carteira de serviços pode ser programada e desenhada por quem tem o Serviço Nacional de Saúde e deve ser-lo, porque a maioria das pessoas tem essa cobertura em mais nenhuma, e portanto é essa que deve garantir 100% dos cuidados, desejavelmente, e claramente não consegue. E onde não consegue pode vir a tê-lo por contrato, por complementaridade, por parceria com o setor público, o setor social e o setor privado, onde essas ofertas estão e onde o SNS não consegue estar. Portanto, sim, eu sou um adepto de que, do ponto de vista de oferta, o Serviço Nacional de Saúde procura dotar-se de uma carteira de serviços
ampla, abrangente, que assegura tal promessa constitucional de universalidade, mas aonde não for possível que tente contratos com os privados para garantir aos seus, não seja algo tão avulso quanto o cheque dentista, ou só o Val Sigic, que resolve alguma coisa, e ainda bem que existe, mas se calhar de uma forma, nos tais percursos integrados da doença, de uma forma mais integrada, quando eu perceber que do ponto de vista estrutural não vai haver nos próximos 10 anos uma resposta para uma determinada necessidade, então eu posso fazer um plano e um concurso a 10 anos com um privado que me assegure uma cobertura numa área onde há ali uma insuficiência. Pronto, isto do ponto de vista da oferta. Não, devemos evitar, para sistematizar, devemos evitar as sobreposições e, por outro lado, onde houver lacunas de um lado, por via contratual, não vejo outra, temos de pôr os três, social, privado e público, a tapar essa falha. Do ponto de vista de recursos, também é perfeitamente indesejável que se compita por recursos, mas isso é natural, as pessoas são livres de fazer as suas opções profissionais, mas eu acho que se fizermos bons contratos do ponto de vista da estruturação da oferta, isso dentro das instituições, seja públicas, seja privadas, também vai levar a alguma maior capacidade de planeamento e alguma tranquilidade na preparação dos seus recursos, e por isso esta corrida que gera inflação e, claro, mais despesa e custos muito elevados na contratação de mão de obra, também ela própria se acalma um bocadinho, e por isso eu acho que acalmamos o mercado de recursos se disciplinarmos, organizarmos e trouxermos estabilidade à parte da oferta. E por isso temos de estabilizar a oferta, dizer quais são as carteiras de serviços que estão disponíveis para a população, quero as abrangentes, onde é que vão ser prestados, e depois as pessoas arrumam-se profissionalmente sem necessidade de grande leilão nos preços. Achas que a disputa de recursos, como disseste, pode criar tensões, se calhar até na formação, não sei se há essa ideia ou não, tensões entre os cuidadores e os gestores? Pelos gestores às vezes poderem aparecer como os que têm a faca e o queijo na mão. Certo. É que é ao contrário, quem tem a faca e o queijo na mão é o profissional de saúde que pode dizer ao gestor: eu não estou para aturar e vou-me embora. E o gestor aí sabe que a próxima cabeça a rolar é a dele. Portanto, as coisas têm de ser tratadas com muito cuidado e só se tratam com cuidado, com preparação. Daí vamos voltar ao tema do Value-Based Healthcare. Os contratos de incentivos, ou seja, em que nos pomos todos de acordo acerca. Se eu sou, vamos nos manter, estou mais virado para a insuficiência cardíaca, sou cardiologista, sou de medicina interna, está estruturada o percurso dos doentes, pelo menos na minha instituição. Eu consigo ser responsável por aquela produção, por aqueles cuidados. À frente da produção e das 10 mil consultas vão aparecer resultados de sobrevivência acrescida, qualidade de vida, indicadores de satisfação reportados pelos doentes, que esses sim vão interessar ao gestor coligir e mostrar, para mostrar que bem que se trabalha também na sua instituição, e conseguimos estar todos alinhados. Depois o contrato tem os incentivos também, não só da atividade esperada, mas também o adicional pelo adicional de qualidade. Eu acho que com isto nos pomos todos de acordo, porque trabalhamos por brio, por uma questão também de vocação, mas a parte financeira tem de estar resolvida, e eu transformamos isto numa cena de regateio de quantidades de consultas, quantidades de exames que vão em cada consulta, ou porcentagem das consultas que convertem para cirurgia. Se transformamos a discussão de bem-estar de doentes numa discussão de conversão de consultas em cirurgias, aquele doente já não está no centro de uma equipa multidisciplinar, aquele doente está no centro de uma ação ou de uma obrigação da empresa, e, portanto, aí já não tem graça nenhuma, e deixem que seja o gestor a dizer, não é? Se for para gerir ações e obrigações, eu tinha ido para o mercado de capitais. É por gostar de gerir pessoas e por gostar de ver os resultados para essas pessoas que não lido com o intermediário geral das trocas, que é o dinheiro diretamente, lido com os profissionais que geram os resultados próximos dessas pessoas. Eu acho que é importante isto, é ter os incentivos todos ligados, ter a parte financeira resolvida, saber o que se espera de cada um, e depois dentro da instituição os médicos vão fazer o que devem fazer, os cirurgiões vão fazer o que devem fazer, os administrativos também. Mas não achas que
Eu ouço-te e a visão que tu trazes da parte, seja da parte da integração, que digamos que parece-me quase uma palavra-chave que perpassa o teu discurso, que era a questão dos cuidados de saúde baseados em valor. Parece-me que de certa forma redefine um bocadinho a visão que, pelo menos que eu estou habituado a ouvir em termos de gestão. Mas a minha questão era, não achas que de um modo como muitas vezes a gestão em saúde é colocada, que de alguma forma parece que põe em xeque a questão da autonomia clínica, pronto, que continua a ser um valor central? Como é que nós podemos conseguir, lá está, este equilíbrio entre aquilo que é a liberdade do clínico e a necessidade de uma gestão, eu não diria orientada para resultados, mas uma gestão orientada para valor? Ok. Os resultados são importantes para todos, e os resultados e o valor inclui a parte de manter os custos sob controlo, e isto interessa a todos. Interessa inclusive ao profissional de saúde, que quer continuar a ter um hospital para trabalhar, só hospital público, pode ir à falência tantas vezes quanto for preciso, que terá sempre um aumento de capital, mas em princípio terá interesse em gerir de forma sustentada aquilo que são os cuidados que presta. Estando todos como estamos, e liga muito com a pergunta de há pouco da questão da formação, ou seja, por um lado do ponto de vista da sensibilização inicial que a formação já deu, e depois o percurso de vida de cada um, que ensinou às pessoas que estes aspectos de organização de cuidados, que se pouparmos 5% que não eram realmente necessários com um doente, são 5% que capitalizam para outros e que todos juntos já vai dar um doente inteiro. No fim do dia, depois de 20 doentes, 5% de cada um já dá mais um doente, não é? E, portanto, o clínico que sabe disto, e para pôr uma frase simples para nos entenderem, sobretudo os que estão à distância, eu como gestor digo, eu tenho que gerir 300 doentes por ano de insuficiência cardíaca. Digam-me vocês que são os especialistas, como é que isto se faz? Se for preciso fazer obras no hospital, faz-se. Se for preciso uma sala de exames só para eles, para não saírem da consulta sem os exames todos feitos, fazemos um ao lado do vosso gabinete. Mas digam-me como é que se faz. Depois de vocês me terem dito como se faz, temos o contrato feito. Vocês vão ter que fazer assim a partir de agora, que disseram que era assim que se fazia. Portanto, agora vamos entregar os resultados. Eu, como gestor, fiz os melhores contratos para isso acontecer. E, portanto, temos o nosso pequeno hospital marcado. Eu, quando apresentei este conceito, e depois já da implementação no IPO do Porto, os chineses perguntaram, isto é como fazer mini hospitals dentro do big hospital. E eu, quase, pelo menos para áreas, para momentos importantes ou fases importantes do processo de cuidado, desde logo tudo aquilo que fosse ambulatório, e não tivesse que estar centrado, bloco e radioterapia e outras coisas, sim, é um mini hospital dentro do big hospital. E, portanto, se nós estivermos de acordo como é que vamos organizar este mini hospital, que pode ser para uma doença ou para um conjunto delas relacionadas, a partir daí foram vocês clínicos que me disseram como é que isto é organizado. Não fui eu, gestor. Portanto, não há conflito nenhum. É para ser feito como vocês disseram. E a partir do momento que está feito, eu vou ajudar a fazer acontecer todos os dias. A empresa, a instituição, o hospital vai cobrar os resultados porque foi este contrato que fizemos. Queremos estas condições, estes profissionais, estas camas, este equipamento, queremos um quarto de hora para cada consulta. Deram-me as condições todas que era, montámos o nosso mini hospital à volta da vossa condição, agora vamos implementá-lo. Não há aqui conflito nenhum. É percebermos que qual é a função de cada um. A minha função é perguntar-vos, é dizer que é importante para a carteira de serviços, explicar quais são as grandes restrições do hospital, dentro disso como é que nos organizamos. Vocês dizem como é, depois eu vou atrás, monto o sistema e depois tem de funcionar. Portanto, no fundo é anexar à tal autonomia clínica um princípio de accountability dos próprios profissionais de saúde. Claro, eu acho que os profissionais de saúde têm todo o gosto, quando pomos alguns resultados destes de melhoria, se elas se calhar já eram baixas das intercorrências durante a cirurgia, de promos dos doentes a crescer todos os dias, seja doentes de tratamentos mais ou menos standardizados como a catarata, sejam doentes de situações mais complexas, mas em que vemos que de ano para ano os resultados vão melhorando. Estes indicadores, os clínicos também gostam deles, com certeza, dos temas mais clínicos e que eventualmente até levam aos vossos congressos de especialidade. Também temos dados para isso e gostam de os mostrar. Mas estes dados que mostram, sobretudo a partir de determinada fase profissional, em que um diretor de serviço tem o seu serviço bem organizado, tem a sua consulta com bons indicadores,
indicadores e somos todos um bocadinho competitivos. Comparando com outros hospitais, até temos melhor desempenho. Era esse o propósito, aquele site benchmark hospitalar da ACSS, que não sei se tem tido grande uso, mas era um bocadinho este o propósito, estimular a concorrência saudável entre instituições, levando umas a perceber o que é que outras faziam de bem para que pudessem implementar. É isto que nos vai fazer mover. Portanto, se quisermos, a cenoura, que é dos benefícios financeiros, será muito limitada, chicote não existe, porque na saúde não há sistemas de comando e controle, na saúde há sistemas de respeito mútuo das várias profissões e avançar em conjunto, e portanto será isto o grande driver de evoluirmos, a vontade de fazer melhor a cada dia. Os tais resultados aparecem como importantes aqui para perceber que estamos no caminho certo. Aliás, eu ia perguntar-te exatamente sobre a concorrência, sobre a necessidade da competição saudável, salutar certamente, não só entre, primeiro, entre os mini hospitals, dentro do big hospital, e depois entre os big hospitals. Fundamental. Se isso é possível implementar. É possível implementar com números. Enfim, aquela coisa básica de pôr um turno a seguir ao outro, os resultados do turno anterior para ver se o resultado modifica. Usamos isto com as devidas adaptações ao nível institucional. E claro que eu sei quais são as taxas de sobrevivência ajustadas pelos riscos todos numa determinada área de patologia. Eu queria que o meu hospital tivesse taxas de sobrevivência melhor que a média nacional, claro que queria. E quem diz taxas de sobrevivência, custos operacionais pelo menos dentro da média. Agora, se eu for aquele que tem os custos operacionais lá para cima, sem explicação aparente, porque tem uma operação parecida com os dos outros, isso só quer dizer que sou indisciplinado internamente em algum momento, não é? Portanto, ninguém gosta de aparecer mal nos rankings e por isso, sim, a concorrência é importante. Mas eu acho que os incentivos nos contratos também, não é? Mas sim, na divulgação dos resultados e também é importante. Fundamental. Uma vez mais, até porque estamos no SNS e o SNS é pago por todos nós. Portanto, não vou atrás da legislação, dos acessos a dados administrativos, não é nada. É uma questão de princípio anterior a isso tudo. Se pagamos, temos direito a saber como é que o dinheiro é gasto e se está a ser bem gasto. Por isso, claro que os resultados, não é o resultado clínico do Sr. Abel, do Sr. António, mas é os resultados financeiros e de grande operação, os grandes agregados, como é que o hospital trata as pessoas, são importantes. E uma vez mais, esses resultados não é 200 mil episódios de urgência ou 10 mil cirurgias de ambulatório. Isso não me diz nada. Eu não fui gerir uma instituição a dizer 10 mil ambulatórios. Pronto, então... se calhar tem lá muitos ecógrafos. Não sei, quer dizer, eu não consigo dizer nada se me dizem 10 mil cirurgias de ambulatório. Agora, conhecendo a casuística, conhecendo os números e a qualidade com que aquilo é feito, então já percebemos onde é que podemos intervir para melhorar. E a gestão é sempre isto. Então, na área da saúde, é sempre na lógica de aprender, melhorar, aprender, melhorar. São ciclos sucessivos de aprendizagem. Francisco, a propósito então de gestão em saúde, se tivesses de explicar o que é gestão em saúde usando apenas 3 palavras e nenhum jargão técnico, quais é que escolherias? Muito bem. 3 palavras. A primeira é dados. A segunda é respeito. Porque trabalhamos em multidisciplinaridade e, portanto... os gestores não vão ser médicos, os médicos não vão ser gestores, não vão ser enfermeiros, portanto, e vamos ter que trabalhar todos juntos. E a terceira é a empatia, porque é um setor de grande tensão, é um setor de grande exigência superior. Isto tem a tensão e a exigência superior ao aeroporto mais complexo do mundo, superior seguramente a bancos, a seguradoras, etc. E, portanto, vamos trabalhar com outras pessoas, não vamos trabalhar com máquinas, pese embora o apoio da transformação digital, e, portanto, vamos ter que nos coordenar muito bem. E, portanto, a empatia também parece-me, não só pelos doentes, mas também pelos colegas, parece muito importante. Portanto, empatia, respeito pela definição dos papéis de cada um e pela forma como nos integramos, e dados, porque senão é uma venda nos olhos. Imagina agora que vais organizar um retiro de 48 horas no meio do monte, completamente isolado do mundo, deixar os telemóveis à porta, para repensar o SNS. Quem é que convidavas e quem é que não convidavas? Esse retiro era interessante. Olha, convidava sem pensar em nomes. Eu não posso pensar em nomes, mas posso pensar em perfis. Convidava seguramente jovens internos das especialidades ou
ou de outras profissões que não tendo internato estão na mesma fase profissional de definição dos seus futuros profissionais. Seguramente tinha que ter essas pessoas. Convidava também a academia, seguramente. Teria que ter também doentes, não só para os ouvir, para dizer que os considerei, mas para lhes explicar que representar os doentes é uma responsabilidade muito grande e é de uma exigência técnica que uma associação constitui, por voluntariosa e interessante que seja até para início, mas constituída por 2 ou 3 ex-doentes, ou pais doentes, ou o que for, pode não ser suficiente depois fazer o acompanhamento técnico, político, etc., das matérias que aqui existem, mas pelo menos para convencer alguns de que isso era importante, traria. Traria claramente os representantes dos partidos que nos governam, nos costumam governar, porque... enfim, tomarão decisões em nome do Serviço Nacional de Saúde, que é responsável pelo essencial. Convidava também alguém das seguradoras, para não ficarem tristes, um representante do setor social, privado, etc., com certeza, porque serão crescentemente responsáveis, mas convidava seguramente alguém das seguradoras, porque me parece que ainda fazem muito pouco relativamente ao que seguradoras na Alemanha, na Holanda, etc., fazem. E portanto andaria por aqui, traria pagadores e portanto pegava nas 2, 3 principais seguradoras e queria alguém daí, privados, 1 ou 2 de cada um dos privados, traria alguém dos 2, 3 partidos que nos costumam governar, porque é fundamental. Traria doentes, traria academia e traria jovens profissionais prestadores. É um retiro grande, mas com entre 20 e 40 pessoas isto estava feito, e não era mau para uns workshops, não é? Quem não queria quem já experimentou e não conseguiu, porque se já experimentou já vimos, obrigado por nos ter trazido até aqui, mas realmente agora vamos precisar de soluções novas. Não queria também pessoas que dizem que têm a solução no bolso, e com isto estou a pensar inclusive em áreas de tecnologia, etc., pessoas que acham que têm com eles a solução para todos os problemas, porque essa não existe, há de ir sendo construída. Ou seja, eu primeiro vou dizer pen and paper o que deve ser feito, depois é que lhes ponho a tecnologia em cima, senão isto fica tudo invertido. E não quero, do ponto de vista político, pessoas que não estejam dispostos a fazer nenhum tipo de mudança. Temos que admitir, do ponto de vista público, do ponto de vista privado, que vamos ter que trabalhar todos juntos, porque recursos não chega para duplicar a capacidade dos dois lados. E, portanto, se não quisermos fazer aqui nenhuma mudança que implica complementaridade entre os 2, 3 setores, então não vale a pena vir, porque não está no futuro que eu acho que vai acontecer. Bem, chegamos ao fim não sei se é um fim, provavelmente é mais uma pausa nesta conversa, porque certamente iremos revisitar estes e outros temas. Obrigado, Francisco, por teres aceitado o convite e por esta interessantíssima conversa. Muito obrigado, Francisco. E vocês também iriam ao meu retiro, está bem? Preciso de gente talentosa e com os vossos 360 graus de visão para ajudar a pensar. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu sou o Rui Amaral Mendes e este é o Saúde, Conversas e Caminhos. Sou o Tiago Jacinto. Até à próxima.